Jejum de Daniel. Como fazer? Quais os benefícios espirituais e físicos? Posso comer ovo? Posso tomar leite? Vem comigo que eu te explico. Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês um dos períodos de consagração mais intensos que eu já fiz, mas que valeu muito a pena, que eu não me arrependo e com certeza farei outras e outras vezes. É o jejum de 21 dias, também conhecido como jejum de Daniel. Eu não vou dizer para vocês que é um período de consagração fácil de fazer, até porque qualquer período de consagração é muito difícil, seja de 12 horas, seja de um dia. É bem complicado porque não são só questões fisiológicas, são questões também espirituais, né? A gente sabe que acontece muita coisa no reino espiritual para tentar te impedir de jejuar. Então, a princípio, eu quero dizer para você que não é fácil, mas que sim, vale muito a pena. E eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência. Eu já fiz esse período de consagração 2 vezes, mas eu confesso que dessa segunda vez foi diferente porque eu fui convocada para fazer. Então, eu fiz mesmo direcionada pelo Espírito Santo e eu aprendi muita coisa durante o jejum e após também. No mês de dezembro do ano passado eu estava meditando do meio ali do mês para o final, eu estava meditando no livro de Daniel. E aí eu lembro que quando chegou no dia 31, que eu abri a Bíblia, caiu exatamente no capítulo 10 do livro de Daniel. E naquele momento que eu abri a Bíblia, eu senti o Espírito Santo falar: faça o jejum. E foi tão claro que eu falei: não, Deus, eu não quero fazer esse jejum, porque eu já havia feito uma vez e eu prometi que eu não faria mais porque eu achei muito complicado e eu não queria mais fazer. O Espírito Santo me direcionou para fazer porque havia um propósito específico. Então ele pediu que eu jejuasse e no dia 1º de janeiro de 2023 eu iniciei o jejum de 21 dias. Vocês já imaginam que começar o jejum no dia 1º de janeiro, onde as pessoas estão fazendo comemorações, churrasco, um monte de comida gostosa, é super difícil, sim. Eu fui convidada para muitos lugares e confesso que fui até uma confraternização, mas eu tive que me conter em comer salada enquanto todo mundo comia carne e muitas comidas gostosas. E eu vou começar falando para vocês sobre algumas dificuldades do jejum. Dificuldades principalmente nos primeiros dias. Eu fiz o jejum e eu retirei tudo aquilo que é desejável para mim. Porque aqui no capítulo 10, no versículo 2... Daniel diz: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, ele não comeu o alimento desejável. Então eu pensei, eu vou retirar durante o meu jejum aquilo que para mim é desejável. E o que é desejável para mim? Açúcar é desejável. Carne é desejável. Macarrão, massas é desejável. Confesso que arroz e feijão para mim não é desejável. Então, essas coisas eu mantive e tirei praticamente tudo aquilo que eu gosto de comer. Porque não faria sentido para mim eu iniciar um jejum, um sacrifício e continuar comendo coisas que eu gosto. Então, eu resolvi tirar tudo, até porque é o que está escrito aqui, foi o que ele fez. Ele tirou toda a comida que era desejável, que era agradável ao paladar dele. No meu caso, eu ainda tinha um pouco de vício com açúcar, não tanto, mas ainda não conseguia ficar um dia sem comer açúcar. Então, no início foi muito difícil para mim ter que ficar sem consumir nada com açúcar. E até as frutas que eu considero desejável ao meu paladar, eu tirei, mesmo sendo fruta. Então, eu quero dizer para você que os primeiros dias serão difíceis porque o seu corpo vai entrar em abstinência de alguns alimentos, mas ao longo das semanas você vai se adaptando, o seu paladar vai se adaptando, o seu organismo vai se adaptando. Eu lembro que no início eu comecei a sentir a minha boca amargar. Eu fiquei mais ou menos uma semana e pouco com a boca amarga. E isso era terrível para mim, mas ali eu fui resistindo. A minha alimentação durante o jejum foi arroz e feijão. Às vezes eu comia só o arroz, às vezes eu não comia feijão, às vezes eu comia o arroz com feijão e soja. Soja para mim não é desejável. Se é desejável para você, então você não come, mas para mim não é. Então eu comi.
Agora eu vou falar para vocês sobre algumas experiências que eu tive durante o período de jejum, experiências espirituais mesmo. Deus me revelou algumas coisas e eu tive algumas revelações de Deus sobre a minha vida, sobre o Brasil, coisas que já estão acontecendo. E ali eu percebi que eu comecei a ganhar mais sensibilidade espiritual, mais discernimento espiritual. Hoje eu tenho mais facilidade para discernir algumas coisas. Eu passei a ter sonhos proféticos quase toda noite. Eu já tinha bastante, só que eu senti que depois do jejum isso se intensificou. E assim, isso é bom porque você fica em alerta sobre aquilo que vai acontecer na sua vida, ou sobre aquilo que vai acontecer na vida de alguém ali próximo seu. Aconteceu uma experiência de eu sonhar algo com uma amizade minha e eu cheguei pra ele e contei, vai acontecer isso, isso e isso. Fiquem alerta, porque eu não sei de onde vai vir, não sei quem será, mas eu tô te contando porque eu senti que eu tenho que te contar. E eu lembro que se passaram 2 semanas ou 3 e aconteceu exatamente do jeito que eu descrevi. Então essa questão aí de sensibilidade espiritual eu percebi que ficou assim mais aflorada. E você tem que lembrar que durante o jejum você não pode ficar o dia todo ali nas redes sociais acessando, olhando o perfil de alguém. Não, você tem que focar na oração, focar na leitura bíblica e se dedicar mesmo, se entregar para o propósito. Afinal de contas, são só 21 dias, você tem todo o restante do ano ali para fazer as outras coisas. Claro que você precisa fazer também outros períodos de jejum durante o ano, mas eu digo assim, durante aquele período de quase um mês, você precisa mergulhar de verdade no propósito para que você venha conseguir o seu objetivo. Eu fiz o jejum e eu não fiquei pedindo as coisas para Deus. A única coisa que eu pedi foi que Ele me fortalecesse no espírito e Ele me fortaleceu bastante. Então, durante o jejum, desde o primeiro dia até o último, eu percebi que o meu corpo entrou em disciplina. Eu passei a ter menos vontade de comer certas coisas que eu achava que eram tão essenciais. Dei conta de que a comida, para mim, não é tão importante assim o quanto eu achava que era. Claro que nós precisamos nos alimentar, o nosso corpo precisa do alimento físico, mas eu vi que eu posso jejuar mais vezes, porque a comida não é tão importante assim quanto eu achava que era. Durante o jejum, você precisa prestar bastante atenção, porque surgirão muitos convites para você comer. Eu lembro que eu recebi convite várias vezes durante a semana para ir para casa de alguém, para ir para aniversário, para ir comer na casa de alguém. Então assim, essa parte foi bem difícil porque eram comidas realmente atraentes. E aí eu explicava para a pessoa que eu não podia porque eu não estava comendo aquelas coisas e eu não ia, porque se eu fosse, com certeza eu seria tentada a comer. E aconteceu até de chegar até mim, vir até a minha casa, comidas, coisas que eu gosto de comer. Eu lembro que foi no 7º ou 8º dia de jejum. E na hora que eu olhei para aquela comida, eu falei, hoje eu vou quebrar o jejum. Hoje eu vou comer isso aqui porque eu não vou aguentar. E na hora que eu estava indo até a comida que eu fui pegar, o Espírito Santo falou comigo, se você não consegue resistir a essa comida, imagina se você irá resistir aos banquetes que o capiroto vai colocar em seu caminho. E aí naquele momento de exortação eu dei 3 passos para trás, peguei a comida, coloquei bem distante de mim e voltei para o meu propósito. Mas durante o jejum eu percebi que o meu corpo foi entrando em disciplina e que eu já não queria mais, já não tinha tanta necessidade mais de comer certas coisas que eu achava que eu não conseguia viver sem. Quando eu terminei o jejum eu me dei conta de que eu não tinha essa necessidade assim tão grande de comer carne, massas e coisas assim que aos meus olhos são atraentes. São coisas que até prejudica o nosso organismo. A gente pode ter uma alimentação mais saudável, mas a gente opta por comer essas coisas, às vezes até com frequência. E eu passei a comer menos essas coisas que eu comia antes. Posso comer ovo ou leite? É desejável para você? Para mim é. Então eu não comi nem ovo e nem leite, porque, por exemplo, eu queria o leite para fazer alguma vitamina de alguma fruta para tomar. Então eu não fiz. Eu não comi nem ovo e nem tomei leite durante o jejum. E o que é que você deve comer quando encerrar esse período de consagração? Quando você for sair do jejum, tome bastante cuidado para você não comer alimentos pesados. Por exemplo, tu sai de um jejum de 21 dias e vai comer pastel, pizza, alimentos gordurosos pesados, com certeza você vai passar mal.
porque o seu organismo já se adaptou com a sua nova alimentação. Então tome bastante cuidado com isso. O ideal é que você volte aos poucos, né, comer um pedaço de carne, se conseguir. Eu não conseguia, porque realmente para mim deixou de ser essencial, mas se você consegue, você pode ir voltando aos poucos, não se joga de vez, porque senão vai ser muito ruim para o seu organismo. Então, gente, eu tentei falar um pouquinho de uma forma resumida sobre o jejum de Daniel. Espero muito que vocês tenham gostado e sido edificados principalmente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.